eu já fico perto. A minha mulher queria ir pro Rio. Ficar perto do neto. Da família e tal. E falei, não vou ser candidato à reeleição, não quero, muito obrigado, arruma um cara aí pra ir, tá bom, já cumpri fiz várias leis, discuti bastante. Mas aí me chamaram para ser ministro. Aí eu falei, não, temos que ir. Aí como que foi isso aí? Isso aí é louco, né? Que época que eles te chamaram para ser ministro? Não, isso daí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu estava na Câmara esses 8 anos. Né? Sim. Então eu via, inclusive, o Bolsonaro lá, com aquela agenda dele. E eu me lembro muito, no primeiro mandato, 2010, 2014, que ele e o Jean Willis, eles meio que se nutriam. Sim. Um do outro, fazendo polêmicas, causando bafafá, e a imagem deles era exposta sempre. Aí ficava um cara filmando ele falando aqui. Eles foram, talvez o Bolsonaro tenha sido o primeiro cara que sacou que internet, que causar, viralizar, né? Ele ficou reinando naquilo dali. E eles, então, eu achava meio estranho e tal, mas era o modo deles fazerem a política deles. Quando foi que eu já não queria mais ser candidato, o então deputado federal Onyx Lorenzoni me pediu, falou, você não consegue dar uma explicação para o Bolsonaro de SUS, de saúde, para ele ter algumas propostas, alguma coisa? Eu falei, posso, eu tinha feito isso para o Eduardo Campos, eu tinha feito isso para o próprio Aécio Neves, de você explicar, igual se alguém perguntar para vocês, vem cá, como é que é a comunicação num canal? Você vai falar, senta aí que eu vou te explicar, você começa assim, você pode propor isso, acho que é interessante. Você é o especialista na área e se o governo porque eu sempre fui um deputado temático. Todo mundo sabia lá dentro, quando o assunto for SUS, for saúde, for plano de saúde, fala com o Mandetta. O Mandetta é um dos caras que tem que ser escutado. Agora, se o assunto, se a discussão fosse petróleo, Petrobras, não adianta perguntar para mim, porque eu não conheço tanto eu só conheço posto Ipiranga, posto essas coisas, né? O máximo que eu chego perto de petróleo é isso aí. Mas enfim, saúde não. Saúde eu era um cara prevento. E eu me elegi também para deputado no Mercosul. Então eu discuti Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile e Bolívia. Aí me indicaram para discutir saúde em nome do Brasil, Seguridade Social, pelo partido da Alemanha. Aí eu comecei a ver sistemas de saúde do mundo, comecei a estudar sistemas internacionais de saúde para entender o que os caras estão fazendo que a gente pudesse trazer para cá. Então eu participava num nível muito elevado. Né? E na tua opinião, em que a gente fica atrás? Cara, é um somatório, é uma pergunta boa, mas eu acho que das políticas sociais que a gente tem, saúde, educação, assistência social, talvez a saúde seja a que tenha a melhor performance com o menor recurso, sabe? Do que é colocado e a melhor performance, mas muito distante ainda na parte de acesso. Depois que você entra no SUS, depois que você chega no serviço, depois que você está ali dentro, é muito bom. Agora, via crucis para você entrar ali dentro, para você ter o acesso, para você achar o teu vínculo com o seu médico, achar o serviço, fazer o exame, isso é muito difícil. Então, falta hoje organização, falta recurso, mas falta organização do acesso. Tem que informatizar aquilo dali. Você sabe que na maioria desses postos de saúde, você não pode usar o telefone para ligar lá e falar, oi, bom dia, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta, que é fulano de tal. Quer dizer, o Grambel inventou o telefone... Faz tempo. Não tem um telefone do posto de saúde para você marcar uma consulta. Você tem que ir presencialmente lá. Aí o cara fala assim, vão ter 10 vagas. Você fala, tá, que hora que começa a marcação? 7 horas da manhã. Aí você chega lá 10 para as 7, você é um cara pontual. Tem gente dormindo lá desde a meia-noite. Não, eu já cheguei lá no Rio, lá no posto da Xuxa, que era lá no Jacarezinho, 4 horas da manhã, pô. É muito bruto o sistema. Hoje que você poderia fazer um agendamento usando um celular, um aplicativo. Né? Vou marcar, tudo bem, você ter uma consulta daqui a uma semana, na véspera, vir uma mensagem, atenção, amanhã, tal horário, você está lá marcado. Sim.
e o SUS não chegou no telefone, quanto mais na informatização. Então, acho que um trabalho forte de aprimoramento, de acesso ali dentro, porque nessa mesma fila que fica o cara que quer ver se ele está com dor de cabeça, também fica a mulher que está com câncer de mama. E é foda, né? Porque, e são times diferentes, porque você fala, pô, essa daqui precisa andar. Então precisa ter um regulador desse tráfego aqui atrás. Porque são situações que, se você deixar na fila linear, tem 50 caras com caspa e um infartado em 51. E aí você vai ter um problemão se você ficar esperando os 50 caras com caspa. Então, além de você informatizar, para você gerenciar, para você fazer a gestão clínica daquilo dali. Agora, a gente já deu passo muito importante, estratégia de saúde da família melhorou muito isso, que são unidades menores que atendem no local, precisa melhorar a capacidade de solução. A formação do médico brasileiro, ela precisa ser rediscutida. Acho que nessa pandemia agora isso ficou muito claro, né? Muita gente perdida, cada um falando uma coisa, quer dizer, não tem uma coisa de academia. Então tem muita coisa para fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa, se não fosse o SUS nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie. Porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem condição de enfrentar, de pagar? Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não têm cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi para o hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir, né? Fale. Porque nos Estados Unidos é isso, né? Fale. Qualquer continha lá é contona, $1 milhão. É contona. Eu fiquei lá um tempo, lá é contona. Eu curto toda a ideia do SUS, tudo que o SUS se propõe a fazer, eu acho do caralho. Por exemplo, cuidar de gente lá no Amazonas, ou sei lá. Tudo. Sabe? Tudo. Mas eu não gosto do jeito como é gerenciado o bagulho. Gerenciado, o acesso eu não gosto desse termo humanização, né? Porque nós somos todos humanos. Você não pode falar, vamos fazer uma política de humanização. Peraí. Então a gente estava tratando os outros como lixo, é isso? Não, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas o acolhimento, o acesso, entra aqui. Por que quando é público, por exemplo, você tem que fazer um banco de cimento? Pô, não dá para fazer uma cadeira legal? Estofada? Temos algum problema com cadeira estofada? Tudo bem. Pode ser que ela gaste mais que a outra, mas a gente está falando de gente que está indo numa situação. Não está indo lá por prazer, não está indo. Fizemos estádio de futebol com cadeiras confortáveis, padrão FIFA. E na hora que o cara está frágil, que é a hora que ele está indo para a saúde, ele já está angustiado. Ninguém vai no hospital porque tá feliz, né? O posto de saúde. Não vai. O cara vai em saúde, ele fala assim, cara, foi bom lá, mas injeção doída, né? Sempre ele fala, o médico demorou, apertou minha barriga lá embaixo, precisa ver. É sempre assim, né? Sim. Ninguém vai naquilo dali esperando uma experiência prazerosa. Então eu acho que a gente precisa sair daquela coisa de, tem muito hospital que o cara fala assim, não, essa entrada aqui é a do plano de saúde. Aí você vai ver, tem uma cortininha, um ar-condicionado, uma menina e tal. Vai a do SUS, do outro lado da quadra. Aí você vai lá, fala, mas é no mesmo hospital, quer dizer, são mesmas pessoas, estão tratando o mesmo. Então eu acho que isso que você fala, essa sensação, embora a gente tenha ilhas dentro do SUS que são maravilhosas, que são bem melhores que as coisas. Essa era a minha próxima pergunta. O que tem de legal pra caralho no SUS em relação às paradas do mundo? Tem muita coisa. Olha, nós somos o sistema que mais faz transplante de órgãos no mundo público. Todo transplante de órgão é SUS. Coração, pulmão, córnea, rim. Então nós estamos tudo ali dentro. Isso é uma malha aérea o dia inteiro voando, colocando isso na mão. Além da gente pegar o órgão, trazer, colocar, fazer, a gente dá todo o suporte de todas as medicações e, acredite, bem, de custo super elevado. O sistema de vacinação do SUS é considerado no mundo inteiro um parâmetro de excelência. Nós somos bons para vacinar.
É que agora não compraram a vacina. Você É foda, né? Ah, meu amigo, você pode ter uma Ferrari. Se você não botar gasolina, você vai ficar olhando pra ela. Fala, cara, sabe esse carro aqui? Bonito, hein? Lindo, anda Só não vai te levar 280. Só que. Vamos dar uma volta, pô, só tem 5 pra botar 1 litro, só vai entrar na garagem. Aí não dá. Sim. Mas é um... Ou 5 não dá botar 1 litro, não. Tem que ser 6. 800 ml, então. Chorinho. Mas enfim, o SUS é bom. Nós Vacina, temos transplante, tabagismo, cigarro. e essa parada aqui. Essa parada aí. Nós começamos com 41% da população fumava quando o SUS começou a fazer a política antitabagista. Nós estamos com 9% da população tabagista e quando a gente baixar de 5%, a gente vai ser o primeiro país tabaco-free do mundo e o SUS é quem está levando o Brasil nessa direção. É uma constelação de políticas. Isso reduziu o câncer de pulmão. Isso é um exemplo de medida preventiva feita pelo SUS com alcance de grande parte. Dá para medir que as pessoas de fato estão parando de fumar pelas doenças que não estão aparecendo? Sim. É o indicador. Você fala, cara, se a gente fizer isso daqui, se o cara está dizendo, ó, se não, isso vai diminuir tanto, você aposta e vai medindo. É um gráfico. Tá. Você fala, opa, tô melhor aqui porque é um conjunto de coisas. Isso é legal que você está falando, porque eu já ouvi de algum outro político aí falando que do lance do cigarro que está diminuindo e tal, e a gente sempre levanta, pô, mas e o contrabando? Mas o contrabandeado, ele também causa câncer. E se a gente tem o câncer diminuindo, então de fato está funcionando. Está funcionando, mas isso é um fenômeno global também. Fumava-se muito mais antigamente do que fuma hoje. Sim. Só que aqui você teve... Mas era, pô, na minha adolescência, na minha juventude, você ia em, por exemplo, baile, festa. Hoje ninguém mais vai em baile, né? Eu ia em baile. Tem o baile funk, né? Eu ia em baile de debutante, aquela coisa. Amostra grátis. Mesmo? Vinha 4 cigarros numa caixinha era propaganda da indústria. Então você estava ali na fila para entrar, passava normalmente uma menina, uma pessoa, amostra grátis para todo mundo. Essa é a melhor propaganda. Você entrava lá dentro, o cara falava, e tá o fósforo junto, tá? Agora, se você pegar um menino de 14, 15 anos com uma amostra grátis, querendo impressionar, todo mundo fumava. Fudeu, né? Propagandas maravilhosas na televisão, propaganda de 2 minutos, filme, Marlboro. Até criança em propaganda fumando, né? Criança em propaganda, todos os filmes, todas as novelas, das 6, das 7, das 8, o galão, todo mundo fumava, esportista fumava, todo mundo fumava. Era um lifestyle. E aí começou um movimento mundial para diminuir, para baixar a pilha daquilo ali. O Emerson Fittipaldi, campeão do mundo. Porra, McLaren, Marlboro do lado. Mas eu acho esse número de 9%, não sei, eu tenho a sensação que é mais que 9% do que fuma. É porque você está num nicho. Que muita gente fuma, né? Pode ser. Que muita gente fuma e faixa etária, né? Porque a tendência é você concentrar numa fase. Depois, muita gente que vai passando tempo vai parando de fumar. Sim. É raro uma pessoa começar a fumar aos 40 anos. Eu acordei hoje, vou começar a fumar hoje. Verdade, né? verdade. O cara começa a fumar 18, 20, 15, 16. Cada um tem 14. Sua história. Mas era muito comum. A parte de dentição no SUS é muito forte, a odontologia. Vocês talvez não tenham visto a quantidade de... O Brasil era o país dos banguelas. A gente não tinha dente, porque a gente nunca preveniu cárie dentária e nunca tratou. Muita gente não sabia nem o que era uma escova de dentes. Isso foi um trabalho de base nos últimos 40 anos, que hoje você vai lá no meio rural, vai na escola, tá lá o menininho aprendendo, que é uma coisa que para você fala assim, pô, não é possível que isso seja um problema. Um problema. E é um problemaço. Então o SUS durante 10, 15 anos colocando prótese em todo mundo, que o cara tem direito a sorrir, né? Nesse mundo de imagem, né? Emprego, autoestima, tudo. Eu acho que nisso daí tem um dedo, tem uma mão forte do SUS. A parte de... Aqui em São Paulo tem muito centro de excelência. O INCOR de São Paulo, o Lucim Montoro de reabilitação, o SUS dentro de todas as universidades. Você sabe que a USP tem 1.200 patentes de coisas. Tem uma patente de um remédio que foi financiado com recursos também do SUS,
que é o principal item de receita de todas aquelas descobertas. Então, o que o SUS investe em pesquisa retroalimenta. O Butantan está aí fazendo a vacina e a Fiocruz, as duas são custeadas pelo SUS. Entendi. Todo o sistema de água, essa garrafinha d'água que você está tomando aí, SUS. Todo o rango que você comeu teve que ser fiscalizado. A fiscalização, a procedência, a dosagem, se tem agrotóxico demais, se tem de menos, SUS. E o direito dessas E a gente, às vezes, fica no SUS olhando mais aquela coisa emblemática. Pô, fui na emergência, tava um caos, a gente no chão. Mas o sistema é muito grande, é gigantesco. Pra mim o SUS, quando eu pensava em... O meu terror era ir pro Salgado Filho, lá no Meier, no Rio de Janeiro. Ele virou propaganda de plano de saúde há muito tempo. Que o cara falava assim, compra esse plano de saúde. Senão você vai pro SUS, né? É o Salgado Filho. Mas ele tá melhorando. Tá melhorando. O SUS já foi muito menos forte. Ele tá ficando cada vez mais forte. Ele vai se impor como o lance sistema. desse que você falou aí, desse trabalho de base, que foi iniciado há, sei lá, décadas atrás, eu acho que, foi feito décadas atrás o caminho certo. Que era começar um bagulho de base, que não dá voto, não dá, silencioso. Mas ele vai criar uma sociedade mais forte.